Queridos e queridas amigas e amigos aqui do nosso Responsabilidade. Nos últimos dias, nós temos assistido a um intenso debate a respeito do julgamento do Supremo Tribunal Federal, dos envolvidos em episódios de desvios de recurso, lavagem de dinheiro e outros crimes que escandalizam o país. No programa de hoje, vamos identificar quais são as medidas preventivas que devemos cobrar de quem nos representa, a fim de que esse tipo de situação não venha a se repetir mais no Brasil. Vale a pena ficar ligadinho. A gente volta já já. Estamos de volta com responsabilidade. E você, sabia que ajudar o próximo é mais fácil do que a gente imagina? Porque com a sua colaboração, o nosso Instituto Responsabilidade já ajudou centenas de famílias durante o ano inteiro. E agora, com a proximidade do Natal, você pode doar roupas, sapatos, alimentos não perecíveis, computadores, fraldas, brinquedos e livros que já não são mais utilizados por você e sua família e podem ser repassados para instituições e pessoas carentes. Olha que bacana. É isso aí. Então entre em contato ao nosso telefone 2221-4300. Colabore, faz um bem danado. Hoje em nossos estúdios, Cristino Áureo, deputado estadual pelo PSD, que vai tratar desse assunto que todo mundo quer saber, o famosíssimo mensalão, né, Cristino? Que prazer te receber aqui. Nesse assunto tão triste, né? Afinal de contas, o Brasil se tornou recentemente manchete nos jornais internacionais. A gente vê no Le Monde, no The New York Times, do La Nation, todo mundo falando sobre o mensalão, os mensaleiros. Como é que isso se deu, Cristino? O que a gente tem que fazer para evitar que isso não volte a se repetir? No Brasil, né? Não vamos falar de nenhum estado específico. Olha, Cláudia, na verdade, quando a gente está falando aqui de ações que visem estruturar a sociedade, falando de responsabilidade social, tem coisas que são fundamentais para que um país possa se desenvolver, para que ele tenha, de alguma maneira, justiça social, que todo mundo fala tanto no discurso, mas que, de certa forma, é aquilo que se persegue no dia a dia. Você possa fazer com que uma sociedade distribua de maneira razoavelmente equilibrada suas riquezas, seus benefícios. Mas, para isso, o fator principal a ser combatido é a corrupção. A corrupção, ela é algo que se entranhou de uma maneira tão firme em algumas estruturas de governos, de instituições, pelo mundo afora, mas que no Brasil ela ganhou um aspecto muito perigoso, porque, na verdade, quando você resolve tratar a relação entre governo e parlamento, seja ele uma Câmara de Vereadores, seja ele uma Assembleia Legislativa de um Estado, a Câmara Federal, o Senado, essa relação ela começa a ser pontuada, orientada pelo recurso, pelo dinheiro, pelo interesse financeiro. Isso, evidentemente, põe em risco o futuro do país, porque não é razoável que você possa olhar para uma instituição e dizer, olha, ali, infelizmente, só uma minoria trabalha, ou só uma minoria é honesta. Tem que ser o contrário. O errado tem que ser a exceção. O interesse financeiro tem que estar restrito àquelas pessoas que você não vai exigir que uma sociedade inteira ela seja orientada para o bem sempre, quando a gente sabe que, historicamente, não é assim que acontece. Não, agora, a humanidade não é assim, isso é impossível. Agora, é isso que você está falando. Os bons têm que ser a maioria. Exatamente. Então, garantir isso é algo que a gente tem que fazer a partir do processo eleitoral. No Brasil, existe uma categoria que, embora seja muito execrada no dia a dia, que é a categoria de quem disputa mandato, mas existem outras categorias que não disputam mandato, mas que têm grandes privilégios no país. Vivem de uma maneira muito protegida da imprensa, vivem muito protegida, enfim, do próprio julgamento do eleitor. Então, se a política não está satisfazendo, o caminho para a mudança disso, evidentemente, que é o voto. Isso todo mundo sabe. E no Poder Judiciário, onde a população não tem acesso a fazer essas mudanças, ou seja, não combate tão diretamente, porque não é submetida a ela de 4 em 4 anos o julgamento daquelas pessoas, isso já se dá de uma outra forma. Então, assim... Eu acho que nem é divulgada essa parte que você está dizendo aí. Tem um lado meio obscuro da história. Você não acha que isso é pouco esclarecido? Acho sim. Acho que, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal resgata para o Judiciário a sua importância, o seu respeito ao
julgar, estabelecer penalidades, enfim, lavar a alma, de uma certa forma, em cima desses episódios de corrupção, cumpre-se um papel. Uhum. Mas ainda existem muitas áreas no próprio judiciário e também na atividade política, no parlamento e no executivo, que ficam protegidas. São pessoas que, muitas vezes, não disputam o mandato, portanto, não estão expostas a esse julgamento, mas que, às vezes, são quadros tidos como técnicos, que estão na burocracia, mas que ali existe um espaço preservado para práticas que são práticas condenáveis, como, por exemplo, fraude em licitação. Isso é muito comum em áreas fundamentais para o Brasil, na área de educação, na área da saúde. Todo desvio nessas áreas tem uma legislação, inclusive hoje, tramitando no Congresso, que prevê tornar crime hediondo qualquer ato irregular em licitação e em concorrência relacionada à educação e à saúde. Uhum. Mas eu sou favorável que estabeleça isso para todos os assuntos. Ou seja, corrupção com dinheiro público, que é seu, que é meu, que é da pessoa que está nos assistindo, isso é algo que é intolerável. Então, o que leva a esse tipo de situação, que foi a sua pergunta? O que faz com que isso aconteça? Primeiro, é o fato de que, quando um governo se elege, primeiro, a própria campanha, e eu acho que nós deveríamos rever completamente o nosso modelo de fazer campanha no Brasil. Eu quero que você dê a sugestão, porque a gente escuta tantas teorias, tem um que quer que exista haja financiamento público, o outro diz que não. Quer dizer, eu queria então que você dissesse o que, na sua opinião, seria o ideal. Olha, tem certas coisas que eu acho que deveriam ser muito preservadas. Essa prática de não se poder captar com empresas diretamente relacionadas com concessões nos municípios ou nos estados. Então, uma empresa que é concessionária de um serviço de transporte no município. De lixo. De lixo. Ela não poder contribuir, isso já faz parte da lei. Uhum. Isso já é assim. No entanto, isso não inibiu a prática ruim. Real, porque eles triangulam, né? Eles fazem de outra maneira. Exato. Né? E aí começou-se a criar um monte de legislação para poder dificultar isso. Então tem o batimento das prestações de contas, dos assuntos relacionados às campanhas de maneira muito criteriosa, mas acaba que não é o excesso de rigor na burocracia que leva a um combate efetivo desse delito. Porque muitas vezes você cria tanta dificuldade para a divulgação dos candidatos, você cria tanto excesso, vamos dizer, de rigor, que você acaba não olhando exatamente os aspectos mais amplos. Aonde que está vazando, né? Exatamente. Então, acho que um rigor maior no combate à lavagem de dinheiro, ou seja, as transferências irregulares, as movimentações irregulares, essa é uma boa prática. Mas tem coisas centrais. Eu acho odiosa, por exemplo, a contratação de pessoas para segurar placa e bandeira na rua em campanhas. Por quê? Porque ao se restringir o uso do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, você foi jogando essa propaganda para esse chamado submundo. Por quê? Não pode mais ter o outdoor. E olha que eu defendo que nós tivéssemos campanha em outdoor. Por quê? Se você tem numa cidade 47 outdoor tidos como oficiais registrados na prefeitura. Ora, na hora que fosse dividir o horário eleitoral, no rádio, na TV, dividiria proporcionalmente também os outdoors existentes homologados na cidade e as campanhas seriam divulgadas nesses espaços. Ao passo que hoje se criou uma poluição visual incrível nas cidades, atravanca o trânsito, as calçadas, é um horror, além de uma coisa degradante você colocar uma pessoa ali. Mas como todo candidato faz... depois gera um lixo também, né? Claro, tem a parte ambiental. Mas a parte de pessoal. Também. Isso gerou uma despesa extraordinária dentro das campanhas, fora de controle, e isso não é algo razoável em termos de divulgação. O que eu quero te dizer é, você começa com um processo que já em campanha ele já é complicado. Depois, o governo que é eleito, ele ou negocia cargos à exaustão,
Com os partidos? Com os partidos. Para poder ter governabilidade, é isso? Isso, para poder governar. Ou resolve, porque algum iluminado resolve, não, nós temos que aqui distribuir vantagens. E como se uma coisa e outra fossem necessários realmente para motivar o voto. Ora, e aceitáveis, sobretudo. Claro. Então, as duas maneiras, a prática desmedida da negociação de cargos, ela é odiosa. E a prática da movimentação de recursos, então, não tem nem classificação para isso, porque é um ato de corrupção explícita. E o chamado mensalão nada mais é do que isso. Isso se confunde com o chamado Caixa 2 de campanha, que foi alegado na defesa dos suspeitos como se fora um delito menor. Uhum. Tá certo? Então, você implica aí. Você matou e esfolou? Não, só matei. Só matei. É. Então, isso foi, ao longo do tempo, tomando um vulto. E aí o seguinte, existem governantes eleitos também que acham que podem governar sem a Câmara, sem a Assembleia Legislativa, sem a Câmara Federal. Isso também é uma arrogância do Executivo, porque todos os países que você for visitar, você for olhar o sistema político... Não, que você respeite. Né? E importante, os partidos que venceram a eleição têm composição dentro do governo. É natural que contribuam com seus quadros, então eu não acho que nós devêssemos isolar os partidos da presença nos governos. Não é isso. Uhum. Porque em cada partido, em cada agremiação partidária, o ideal é que você tenha bons quadros para governar o país, senão não teria sentido você ter um partido político. Se o partido político for formado apenas de pessoas que conseguem ganhar a eleição, mas não conseguem governar, alguma coisa está errada. Então, um governo tem que ser formado pelo equilíbrio. Aproveita-se bons quadros dos partidos no modelo de governança escolhido, isso é algo natural. Não depende, então, esse governo nem de suprir demasiadamente com cargos os partidos, porque se você exagerar nessa dose, você vai colocar em funções técnicas gente que não tem o menor preparo. Agora, dizer que você não governará com os partidos e com lideranças políticas também é mentir para a população, porque a gente sabe muito bem, você pega um governo parlamentarista, como é que ele é formado? O partido que faz maior número de deputados é o partido que vai governar. E quem são os ministros? O primeiro-ministro é um deputado, os ministros seguintes são deputados, cada um na sua especialidade. A Inglaterra, por exemplo, alguém tem dúvida de que a Inglaterra é uma grande nação do mundo? De forma alguma. A Inglaterra é parlamentarista e aproveita os quadros políticos na gestão. Então, agora, esse não é o problema. Você também não acha, Cristiano, que para que isso aconteça dessa maneira horizontal, como você muito bem coloca, também haveria necessidade de haver uma triagem dos próprios candidatos? Porque eu também noto que existem quadros assim que são difíceis de justificar algum tipo de composição. Você tem esse mesmo sentimento? Nitidamente. Para esses casos, onde você tenha, por exemplo, um partido político que não tenha quadros capazes de te atender, essa é a típica situação onde ele vai estar representado lá na Câmara, vai estar representado na Assembleia, mas não tem nada a contribuir no governo. Uhum. O que esses partidos poderão requerer do governante é que atenda a uma pauta de programa, de obras, do seu interesse naquela base. Então, se um vereador representa um determinado bairro, ou se um deputado representa um município, ele certamente vai requisitar daquele governo que atenda prioritariamente aquela pauta de necessidades da região, ou, se é um partido que representa um tema, que seja um partido que defenda causas associadas, por exemplo, à proteção ambiental, que faça dessa pauta as suas reivindicações junto ao governo, mas não tendo pessoas preparadas para participar da administração, não tem sentido que ali estejam presentes. Uhum. E aos governos, como é que preventivamente você atua para não virar um mensalão permanente? Ora, para você obter maioria, você tem que ser um governo respeitado politicamente, um governo que negocie às claras, um governo que realize obras, projetos importantes, a ponto do parlamento se sentir atendido pelas ações do governo. Então, aqueles deputados ou vereadores, vendo um governo forte, trabalhador, que leva para sua base importantes realizações,
naturalmente esse parlamentar vai fazer do seu mandato um mandato mais valioso. Vai se apresentar no final dizendo, olha, eu consegui com o prefeito, eu consegui com o governador, eu consegui com o presidente da República esses projetos. Então, à medida que o parlamentar, ou candidato a prefeito, ou candidato a governador, se apresente diante da população, prestando contas de um mandato baseado em obras, baseado em realizações, isso começa a ser uma prática um pouco diferente. E eu falo disso com muita tranquilidade, Cláudia, pelo seguinte, eu resolvi fazer essa linha, né? Uma linha onde eu, de fato, possa chegar em cada campanha e dizer, olha, a minha grande luta foi em favor desse projeto, trazer isso, fazer aquilo, seja na área da agricultura, na área do desenvolvimento do interior, na área do desenvolvimento econômico, seja especificamente numa base municipal levando UPA, trazendo abastecimento de água, melhorando as condições de vida da população através do processo de pacificação, melhorando segurança pública. Em cada área, o parlamentar que se acostumar a fazer o seu voto baseado nisso e não na compra de voto e não na barganha barata de nomeações e cargos, você já começa a mudar setores da vida pública e da política. Mas você acha que o Brasil está preparado para isso? Você acha que o eleitor reconhece dessa maneira, nessa ordem que você falou, quer dizer, quando ele vê um bom gestor e ele se preocupa e deseja a gestão a despeito de toda a outra parte que você se referiu? Não, para ser sincero, eu acho que não. Eu acho que esse é um processo necessário ser feito para mudar. Eu acho que a sociedade brasileira vem tropeçando, vem se machucando, vem vivendo episódios. Nós já, depois do processo de redemocratização, nós já tivemos a deposição de um presidente, nós já tivemos que vivenciar esse episódio do mensalão, isso dentro de um governo reconhecidamente progressista como foi o governo Lula. Porque talvez se esses episódios tivessem acontecido num outro governo com menos representatividade popular, talvez o próprio presidente da República não tivesse resistido ao processo que foi o mensalão. É verdade, porque balançaram a roseira do Lula, muito, né? E ele ficou até o fim, ainda se reelegeu e se manteve. Porque existiam outros elementos no todo do governo que puderam equilibrar essa situação. Mas o fundamental é que eu acho que esses episódios têm que, primeiro, tornar a classe política mais humilde. Esse grupo que foi condenado era extremamente arrogante do ponto de vista da sua relação com o poder. Então não era um projeto de governo, um projeto de poder. Nós vamos tomar o país. Isso não existe. Então, em todos os países tem bons quadros, em todos os partidos nesse país tem bons quadros, e todos têm que se respeitar, porque é a alternância de poder que dá à sociedade a chance de não ser comandada de maneira ditatorial. Então, uma corrente partidária, um conjunto de partidos políticos, uma coligação, uma área, ela não pode achar-se hegemônica num país e, de repente, olha, nós é que mandamos aqui, vamos mandar para sempre. Não é assim. Então, eu acho que essa construção passa por várias eleições. Eu acho que o eleitor brasileiro, ele já foi aquele eleitor capaz de dar um voto de protesto em figuras folclóricas, né? E tal. De vez em quando aparece aqui ali um macaco Tião, ou elege um palhaço aqui, faz ali, mas acho que isso tende a se refrear. Acho que o aprendizado vai acontecer. Sinceramente, acho ainda que, para que eu possa dizer para você assim, com toda a clareza, não, eu confio que esse processo vai ser um processo vitorioso, nós vamos ter que observar um pouco mais. Porque eu ainda sinto que uma parte grande do eleitorado ainda vai pela emoção, ainda vai pelo oba-oba, ainda vai pelo sonho, né? E às vezes compra projetos que não são projetos necessariamente verdadeiros, embora bem embalados, embora bem apresentados. Então, acho que assim, uma parte da classe política já sabe que o eleitorado tende a ser crédulo. Eu acho que aí tem uma desvantagem do brasileiro em geral. Qual? É essa, de que é um povo que ainda acredita muito nesse... não vai a fundo na discussão. Então chega na eleição muito desinformado a respeito do bastidor da política. Mas você não acha que isso é uma característica brasileira? O brasileiro, por excelência, é mal informado, até porque existe essa coisa, né, do futebol, da praia, da brincadeira, da alegria, do carnaval. Acho sim. Muita cerveja. Aqui não é sobretudo no estado do Rio, nós não somos o número 1 em consumo dentro do Brasil. Você sabia
que o estado do Rio é o número 1 em consumo per capita de cerveja, são 90 e quantos litros? 96 hectolitros por habitante. 96 hectolitros por habitante anualmente, não é isso? Isso. Você já imaginou o que é isso, gente? 96 hectolitros por ano. É muita coisa. Eu não bebo, né? Tem alguém bebendo os meus. Não sei se é exatamente por esses fatores, mas alguns fatores eu acho que o brasileiro, você confrontando o brasileiro com alguns outros países, acho que nós, embora estejamos num processo evolutivo, ainda não tomamos a eleição com a seriedade que ela tem. Por duas razões. E qual o caminho, hein? O Brasil está votando realmente com liberdade há 20 e poucos anos. Então, se você pensar numa nação de 500 anos, o processo eleitoral é muito recente. Esse é um ponto e eu acho que ele tende a caminhar. O segundo é que, por natureza, o país não é aquele país do confronto. Tudo tem um jeito meio brasileiro de acomodar a situação. Então, acho que isso não é bom. Por quê? Porque na hora de governar, o que você precisa mesmo é de gente, primeiro, honesta, isso é obrigação, mas é algo que, em função dos antecedentes, a gente tem que batalhar muito para preservar. Segundo ponto, do preparo, aí o preparo político para poder lidar com as situações, porque quando um governante não tem experiência para lidar com a classe política, é onde ele se mete nessas trapalhadas. Porque não conseguindo convencer pela via da política, só resta comprar as pessoas. E comprar as pessoas dá nisso aí. Você começa a alimentar uma cadeia de corrupção e fraude que não tem fim. É um buraco negro. É um buraco negro. Você acha que essa máxima que se fala muito fluidamente no Brasil, de que cada país tem um governante, cada povo tem um governante que merece, é verdadeira? Olha, eu acho que é um pouco de duplo sentido essa situação. Eu acho que a classe política de qualquer país é pensada dentro da própria população. Assim como a polícia desse país é pensada, assim como os profissionais liberais são pensados dentro não vem dessa marcianos, né, para assumirem os mandatos. Na Então, verdade, somos nós, né? A sociedade brasileira ela tem que ir sendo melhorada ao longo do tempo para produzir governantes, bons governantes. Mas há, sobretudo, que quando você tem uma campanha na mídia dizendo vote limpo, vote certo, faça isso, está certíssimo. Mas além de votar limpo, vote em quem tem preparo, quem está em condições de assumir determinadas funções, porque além da honestidade, que é o básico, nós estamos carecendo no Brasil de boas estruturas, de boa qualidade na estrutura de quem comanda as nossas cidades e os nossos estados. Porque com o mesmo dinheiro, uma família pode viver muito bem ou viver numa casa imunda, ou viver numa casa endividada, por falta de um controle sobre a administração dessa casa, não é mesmo? Claro. Nós estamos cansados de ver famílias que ganham o mesmo salário. Ou famílias que ganham menos e você vai olhar, são famílias mais bem organizadas, mais bem estruturadas. Qual a diferença entre elas? A diferença é o modelo de gerenciamento dessa família. Para fechar, eu queria que você nos colocasse a sua opinião sobre também uma frase muito conhecida entre nós, a famosa rouba mais faz. O que você acha disso? Bom, eu acho execrável sob todos os pontos de vista, embora a gente tenha observado em várias eleições o eleitor brasileiro tendo uma tolerância com a ética em favor de um sujeito realizador, uma pessoa que é tida como um tocador de obras. Tem casos clássicos aí pelo Brasil afora. Então, eu acho apenas que o seguinte, nós temos que ter a capacidade de somar essas duas qualidades. Não rouba e faz muito, porque é isso que a gente tem que desejar. Nós não podemos nos contentar de ser binário ou uma coisa ou outra. Ao contrário, a gente tem que banir o político que acha que vai fazer da vida pública um caminho de enriquecimento e a gente tem que estimular a qualidade, a capacidade do gestor em realizar aquilo que a gente precisa. Então, eu acredito ser possível e eu vou trabalhar sempre intensamente para não só eu poder personificar no meu trabalho isso, mas também para poder estimular outras pessoas que queiram participar da política que venham com esse tipo de visão e contribuição. Cristiano, você sempre super original, nos surpreendendo no final, que é assim que se caracteriza um bom programa, né? Porque eu acho que
essa nova modalidade que você institui agora, então, não rouba e faz muito, é o que todos nós desejamos e sonhamos para o nosso tão querido Brasil, né? Então, acho que eu nem vou te pedir para você fazer a consideração final, que eu acho que você tem que fechar o programa falando essa frase e mandando beijos, não sei o que você quiser. Olha, eu tenho aqui uma listinha, já que você me permitiu aqui retornar ao programa, né, depois de... As portas, o programa é seu. Depois de uma temporada aí distante aqui do nosso pessoal de casa, eu queria aproveitar, a gente recebe muito carinho aqui via internet, via o próprio programa e tudo, e eu queria destacar aqui a Roseli Maria, aqui do Rio, o Douglas Campos, do Rio também, a Luciana de Natividade, Luciana Veliz, o Lúcio Passos, de Macaé, a Maria Cunha, também de Macaé, o Leonardo Fajardo, de Piraí, o Luiz Batista, querido amigo lá de Duque de Caxias, da família Batista, queridíssima família da Baixada Fluminense. Irmão da Adília, Marlene. Da Marlene, enfim, família grande, nossa amiga. Paula Nunes, de Macaé, Luiz Antônio, nosso querido prefeito eleito de Piraí, que sempre nos escreve aqui, queria cumprimentá-lo e mandar um grande abraço para a família toda, a Lorena Souto do Rio, o Luiz Cláudio Souza e a Norma Junqueira, minha querida amiga Norminha lá de Macaé. Um beijo e a todos vocês que têm nos assistido tão frequentemente aqui no Responsa. Você sabe que o pessoal de Macaé fica mandando vários recados no Facebook pedindo para que a gente reproduza o programa e que a gente mande beijo para eles. Então, aqui, Momento Macaé. Olha, todo mundo de Macaé que esteve com a gente, todas essas pessoas queridas, amigas, que reproduzem foto no Facebook, no Twitter, que gritam, que mandam beijo, que dizem que estão com saudade, a todos vocês, o nosso carinho. E também para a Joana da Silva, que nos escreveu de Macaé também, ao Rogério Gonçalves, lá de Piraí, também que pediu para ser falado, a sua esposa também, a Rita querida, sua filha Bia, a Fátima Fernandes aqui do Rio de Janeiro, minha querida amiga, Geraldo Tadeu também, que trabalha junto com ela, ao Ricardo Carlos de Goiânia. Olha só, Cristina, a gente é assistido no Brasil inteiro através do YouTube. Olha aqui, ó, tá aqui o nosso endereço. Se você perdeu algum programa, pode reproduzi-lo pelo YouTube para o resto da vida, que a gente carrega todos aqui nesse endereço. E a Rita Tavares, aqui do Rio de Janeiro, nossa querida e fraterna amiga. Que delícia estar com você, saber que nós temos a honra e o prestígio da sua audiência. A gente sabe muito bem que é uma questão de escolha. Fiquem com Deus, lembrando sempre, quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Até o próximo programa.